Foi do nada. Eu fui abaixar para pegar um fone de ouvido e travei a coluna. E aí eu já não conseguia mais movimentar. Certo. Você pratica exercício físico? Não, nada. Ok, sedentário. E o sono? Como que tá? Então, eu gosto de ficar assistindo TV. Então eu durmo depois de meia-noite. Tem que acordar ali por volta de 5h30 para ir trabalhar. Certo. Privação de sono. E estresse? Tem muito estresse na sua rotina? Aí o senhor tocou num ponto importante, porque a minha vida é estresse. É estresse em casa, é estresse no trabalho, mas isso é normal. Se você tá falando, agora eu preciso te falar uma coisa. Pode falar, doutor. Eu vou ter que tomar algum medicamento? A sua dor não começou do nada. É só uma consequência da forma que você tá vivendo. A sua dor não começou do nada. Hoje você vai entender como o seu contexto está influenciando, deixando você mais propenso ou não ao desenvolvimento e à persistência da dor. Essa dor que você sente na coluna é fruto de vários fatores. Hoje você vai entender o porquê o exame de imagem não é o suficiente para mostrar o que está acontecendo contigo. E eu vou explicar aqui. Vamos compreender. Toda vez que nós falamos de dor na coluna, sempre é um problema de origem multifatorial. Ou seja, nunca tem um único fator que esteja causando a dor. São vários fatores que juntos levam ao desenvolvimento, à persistência e à piora da dor, o agravo dela ao longo do tempo. Dor é um problema de origem multifatorial e esses vários fatores estão relacionados com o seu contexto biopsicossocial. Estão relacionados com os seus hábitos diários, com o seu estilo de vida. E vai ficar tudo mais fácil de compreender a partir desse gráfico que eu gosto de trazer dentro do processo de educação com os pacientes. Então vamos lá. Quando nós falamos de dor, nós sempre precisamos olhar por duas perspectivas, que são elas. Qual foi o gatilho que desencadeou a dor, o estímulo que desencadeou a dor? E quais foram os fatores que te deixaram mais propenso ao desenvolvimento dessa dor? Porque é a combinação dos dois fatores que te fazem sentir dor na coluna e ter dor persistente. Então, vamos trazer esses dois aspectos para esse gráfico. Entenda que essa seta para cima representa a intensidade de um estímulo que pode ser o gatilho que vai desencadear a dor. É o estresse que você vai gerar no seu organismo. Aqui representa a intensidade do estresse que nós vamos colocar no organismo que pode desencadear a dor. E aqui, essa seta para frente representa o tempo, a duração daquele estímulo, a frequência daquele estímulo. Então vamos dar um exemplo prático. Quando nós puxamos o dedo aqui, eu estou gerando um estímulo estressante para o dedo, um estímulo mecânico. Até certa intensidade não dói, mas dependendo da quantidade de força que eu faço, esse estímulo tem uma intensidade que começa a doer. A partir do momento em que o estímulo causa dor, significa que a intensidade desse estímulo ultrapassou o meu limiar de dor. E o limiar de dor é representado por essa linha clarinha aqui, que era para ser vermelho, mas o canetão não está muito bom. O limiar de dor é o ponto do tudo ou nada. Ou seja, enquanto um estresse no organismo estiver abaixo dessa margem, esse estresse não vai causar dor. É um estímulo que não é suficiente para gerar dor. Mas a partir do momento em que esse estresse ultrapassa essa margem, ele causa dor. Por quê? Porque o seu cérebro identifica que o estímulo pode ser perigoso para a estrutura e por esse motivo o cérebro causa dor para te afastar do perigo, fazer você parar com esse comportamento estressante. Então vamos imaginar agora um cenário de uma pessoa que vai arrumar a casa, tá? Vai dar uma geral, vai passar um pano no chão, vai arrumar as coisas, ou seja, a atividade vai ser o esforço físico, vai ser o que vai estar estressando as nossas estruturas. E detalhe, todas as atividades, tudo que a gente faz gera alguma demanda de estresse nas estruturas, porém,
as nossas estruturas foram feitas para serem estressadas. Tá tudo bem. Mas dependendo da quantidade de estresse, da intensidade ou da duração, aquele estresse pode gerar dor. Vamos imaginar que você está lá esfregando o chão de casa e está gerando essa quantidade de estresse aqui na coluna, nas estruturas da coluna. Então tem hora que você faz mais esforço, tem mais estresse. Mas tem hora que tem menos esforço, tem menos estresse. Mas vocês conseguem perceber que esse estresse que eu estou trazendo aqui dentro desse exemplo, ele não está sendo suficiente para gerar dor. Por quê? Porque ele está abaixo do limiar. Então, enquanto esse estresse ele não ultrapassa essa margem, não causa dor. Tudo bem? Ok. Agora observe a importância do estilo de vida, do contexto. O nosso limiar de dor é variável, é igual à imunidade. Quando a sua imunidade cai, você não fica mais propenso a pegar uma gripe, a adoecer? Pois é, quando o nosso limiar de dor cai, nós ficamos mais propensos ao desenvolvimento da dor. Então, olha isso aqui. O nosso limiar, ele pode ficar mais baixo que o normal, e aquele esforço físico que você fazia para arrumar a casa, que antes não era o suficiente para causar dor, agora sim, depois de algum momento ali arrumando a casa, o indivíduo começa a sentir dor porque a intensidade do estresse exercido na coluna foi o suficiente para gerar uma experiência dolorosa. Ou seja, uma atividade que você tolera bem, dependendo de como está o seu estilo de vida, você passa a não tolerar ela. E talvez você esteja se questionando, o que faz isso com o nosso limiar? O que reduz o nosso limiar? É multifatorial. São vários fatores que podem reduzir o nosso limiar. E aqui eu vou citar os principais: privação de sono ou uma má qualidade de sono, sedentarismo, estresse crônico. Então você aí que tem um trabalho que te estressa muito, que está tendo problema de casa, problema de relacionamento e acha que isso não influencia, influencia sim. Isso te deixa mais propenso a desenvolver um episódio de dor na coluna. O que mais? Ansiedade, humor deprimido, a alimentação, tabagismo, consumo de álcool, um mau estilo de vida no geral. Nós chamamos isso de fatores de risco. Tudo aquilo que te deixa mais propenso ao desenvolvimento da dor é um fator de risco. Então, se você tem problema com o seu sono e não sabe o porquê você começou a sentir uma dor, entenda, a sua dor não começou do nada. O prejuízo no sono, associado com o sedentarismo, associado com o estresse, ou seja, os vários fatores te deixaram mais propenso a abaixar para pegar um peso um dia, e o esforço físico daquele peso, quando você abaixou, foi o gatilho para desencadear a sua dor na coluna. E aí você tem uma tendência a achar que foi o movimento. Ah, eu fui abaixar para pegar um objeto e travei a coluna. Significa que eu abaixei errado. Mentira. Não é dessa forma. Não foi o jeito de abaixar que te prejudicou. Significa que você está num momento que você está mais propenso a sentir dor. E o esforço físico daquele movimento foi o estresse suficiente para desencadear a crise de dor. E existem vários outros fatores que podem influenciar, fazendo com que a dor se torne mais persistente, como, por exemplo, medo e comportamentos de evitação. Então você que tem medo da dor porque acha que está com um problema sério, porque acha que está com uma lesão, esses aspectos podem aumentar a percepção de ameaça do sistema nervoso e podem te fazer perceber dor com maior intensidade, pode levar ao aumento do sintoma, né, a duração, ou seja, uma dor que era aguda pode se tornar crônica. Comportamentos de evitação, ou seja, você agora evita aquele movimento que desencadeou a dor, e esse comportamento agora, quando você persiste com ele ao longo do tempo, ele pode gerar uma sobrecarga na musculatura da sua coluna, porque você fica com ela travada o tempo todo, com o intuito de se proteger. Catastrofização, que é ficar só pensando coisas negativas em relação à sua dor, de achar que não tem solução, de achar que você precisa fazer uma cirurgia.
É por esse motivo que, ao sentir uma dor na coluna, o exame de imagem ele é insuficiente para mostrar as causas da dor. Você consegue entender a partir dessa explicação que são vários fatores que precisam ser levados em consideração dentro de uma avaliação? É por isso que nós falamos que a avaliação da dor é uma avaliação biopsicossocial. Quando nós vamos avaliar o paciente, nós precisamos identificar todos os fatores que estão deixando o indivíduo mais propenso ao desenvolvimento daquela dor e nós precisamos entender quais são os comportamentos diários que o paciente tem que podem ter estressado a coluna dele, sido o gatilho para desencadear a experiência de dor. A gente sempre precisa olhar por essa perspectiva. E existe uma série de testes que nós fazemos dentro de uma avaliação que nós conseguimos saber nós temos uma maior perspectiva do que está acontecendo com o paciente. O diagnóstico ele sempre é probabilístico. Porém, se o diagnóstico for feito somente com base em uma imagem, as chances de você receber um diagnóstico falso positivo é muito grande, porque a maioria dos achados que aparecem na imagem, que aparece lá naquele laudo que te gera medo, a maioria daqueles achados são normais da idade, eles não causam dor. A sua dor está sendo causada por fatores do seu estilo de vida e por comportamentos que você tem, por atividades que você tem, que estão estressando a sua coluna. É sempre a combinação desses vários fatores. É por esse motivo que você precisa se desapegar do exame de imagem e passar por uma avaliação como essa. Isso é o que eu faço com todos os meus pacientes de atendimento presencial e atendimento online. E se você quer contar com esse tipo de ajuda, pode entrar em contato diretamente comigo, vai ter o link aqui das minhas redes sociais para você entrar em contato comigo via Instagram. Lá no Instagram tem um link para você falar diretamente comigo no WhatsApp, para poder compartilhar um pouco da sua história e entender como é a avaliação e o tratamento. Enfim, eu criei esse vídeo para poder abrir um pouco mais a sua cabeça em relação ao entendimento de dor, porque as pessoas precisam entender sobre isso. E se você sabe de outras pessoas que sofrem com dor crônica e quer ajudar essas pessoas, compartilhe esse conteúdo. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu like aqui também, se inscreva no canal para eu continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Beleza? Agradeço muito e não esquece de copiar o link desse conteúdo aqui e compartilhar no grupo da sua família, porque talvez você tenha vários familiares que precisam desse tipo de informação, porque muitas pessoas sofrem com dor de coluna. Dor lombar, por exemplo, é a principal causa de anos vividos com incapacidade em todo o mundo e essas pessoas precisam de boas informações e eu conto com a sua ajuda para a gente poder levar esse conteúdo mais adiante.